Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre a autobiografia, né, um relato autobiográfico dessa moça aqui, Carolina Maria de Jesus. Quem foi Carolina Maria de Jesus, né? Nós vamos aprender um pouco da história de vida dela. Bom, a Carolina Maria de Jesus, ela foi com a mãe dela, né? Que a mãe dela lavava roupa, né? Para o senhor José Saturino, né? E a esposa dele, Dona Mariquinha, né? A mãe dele lavava roupa para fora. E eles pediram para que matriculassem ela na escola, né? Então, a mãe resolveu ir até a escola para conhecer a escola e matricular a Carolina na escola. E ela pouco se interessava pela escola, ela tinha medo da escola, né? Todo mundo a tratava como negrinha feia na escola, enfim. E ela não gostava da escola, e a professora fazia de um bocado para poder fazer com que ela lesse, mas ela não tinha interesse pela leitura e ela não queria aprender a ler. Até que um dia a professora teve uma sacada genial. Ela percebeu que a Carolina Maria de Jesus era meio medrosa. Né? E desenhou um bicho feio no quadro com um tridente bem grandão. E ela falou que quem não aprendesse a ler até o findar daquele ano queria ser espetado pelo tridente do bicho lá que ela desenhou. Que esse bicho na escola iria espetar a bunda de quem não aprendesse a ler até o fim do ano. E ela pegou e se aplicou na escola e aprendeu a ler. E ela descobriu que ler é muito legal, e ler é legal mesmo. E começou a ler de tudo quanto é tipo de livro, começou a procurar livros para ler. E ela leu o romance da Escravizaura e ela chorava com esse romance. Até que ela tomou tanto gosto pela leitura que ela, na vida adulta, ela se tornou uma grande escritora. Mas, infelizmente, né, foi uma escritora, né, que nos últimos anos de vida dela, ela foi esquecida, né. Os livros dela, né, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, né, e que teve um grande sucesso. Ele foi um grande sucesso. Foi publicado em 40 países, né? Mas no fim da vida dela, que ela faleceu em 1977, aos 62 anos de idade, ela foi esquecida pelo mercado editorial. E ela escreveu essa autobiografia contando um pouco da história de vida dela. Essa foi a escola, né, que ela foi matriculada, que ela aprendeu a ler. E eu acho muito interessante falar dessa escola, Colégio Allan Kardec, é um colégio espírita. Todos vocês sabem, né, sobre a minha religião, né? Eu sou cristã protestante, sou evangélica, mas no meu início de vida, quando eu comecei a estudar, minha mãe não conseguia vaga para minha escola alguma. E minha mãe me matriculou lá em São Pedro. Tinha uma escola, Colégio Espírita, Pai Joaquim. Eu lembro disso até hoje. E era uma escola muito boa, muito interessante. Era tipo uma ONG, né, sustentada por esse centro espírita, né, que fornecia essa escola. Professora Janaína, lembro dela até hoje. Ela era um amor. E eu estudei nessa escola, nesse colégio espírita, durante um ano. Depois eu fui para a escola pública, que aí minha mãe finalmente conseguiu a vaga, né, para eu poder estudar. E estudo até hoje, né? Hoje em dia sou aluna da UNOTAR. Bom, vamos lá. Nós vamos fazer apenas o gênero em foco, né? Esse relato autobiográfico. Nós vamos falar de autobiografia e nós vamos fazer apenas o gênero em foco. Vamos lá na página do gênero em foco para eu poder explicar o passo a passo de como vocês irão fazer essa atividade.
Tô meio rouca, pessoal, não sei porquê. Gênero em foco, tá um pouco mais à frente. Aqui, gênero em foco. Não consigo ver essa página, não sei porquê. Página 13. Releia o relato de Carolina Maria de Jesus prestando atenção às pessoas do discurso e aos tempos verbais. Bom, vamos lá. Quando nós falamos em pessoa do discurso e tempo verbal, nós estamos nos referindo à primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu ou você. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós ou vocês. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá? Então, nós temos que ter isso em mente. Em qual pessoa do discurso a maior parte do texto é escrita? Transcreva trechos que justifiquem sua resposta. Bom, como é um relato autobiográfico, a maior parte do texto, né, quando você vai escrever uma autobiografia, você vai escrever algo falando de você mesmo. Você vai contar a sua trajetória de vida. Então, você vai se referir a você como eu, né? Primeira pessoa do singular, né? E tem alguns trechos que comprovem isso, como vocês vão procurar, né? Com pronomes possessivos, né? Minha mãe foi falar com a professora, eu acompanhava. E às vezes o eu ali não está explícito, mas você consegue compreender que está se referindo a ela, tá? Tem outras orações que elas se referem a ela mesma na primeira pessoa do singular, tá? E vocês vão colocar aí trechos que justifiquem sua resposta, tá? Coloca uns 3 trechos, tá? Assim, eu falei um, tá? Tem que estar na primeira pessoa do singular. Então, vocês irão procurar trechos aí que ela faz referência a ela mesma. Ela mesma, nossa, é redundante, mas para enfatizar, tá? B. Em determinados momentos, as frases estão na primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, nós. Em que trechos isso ocorre? Tá? Vocês vão também procurar essa primeira pessoa do plural aí. C. Qual tempo verbal é predominante ao longo da narrativa? E por quê? O tempo verbal é passado, presente e futuro. Bom, ela quando fez esse relato, ela já estava na vida adulta dela, certo? Vocês podem até ver pelas datas. Então, automaticamente, ela está usando o... Não utilize o termo passado, tá? Utilizem outra palavrinha que se refere ao passado, tá? D. Transcreva no texto trechos que são descritos sentimentos e emoções da autora. Nossa, tem muitas partes que transcreve o sentimento dela. A maioria das vezes ela falava que tinha medo, né? Então, vocês vão transcrever esses trechos aí, né? E no fim de tudo, quando ela aprendeu a ler, ela sentiu um grande... Também não posso falar, porque senão vou acabar dando a resposta, tá? Bom, uma autobiografia. O que é uma autobiografia? Como eu disse, né? É um relato que você faz sobre acontecimentos relevantes da sua vida. Se você for escrever toda a sua vida, não vai dar, né? Mas, assim, por mais curtinha que ela seja, né? Mas mesmo assim, não vai dar porque é bastante coisa. Então, você vai escrever os trechos mais relevantes, aqueles acontecimentos, assim, sabe? Maravilhosos, ou até tristes, que merecem
ser descritos, né? Em geral, o autor é alguém cujas realizações são de interesse público e, por isso, suas experiências despertam a curiosidade dos leitores. Contudo, qualquer pessoa pode escrever uma autobiografia. Bom, geralmente nós fazemos autobiografia, né? Uma autobiografia é você próprio escrevendo a sua história de vida. Mas existem pessoas que não têm esse dom e contratam outras pessoas para escrever, mas no caso não vai ser autobiografia, vai escrever a sua biografia. No caso da Maria Carolina de Jesus, ela mesma escreveu a sua biografia, tá? Por isso que é autobiografia. De modo geral, a autobiografia apresenta os fatos em ordem cronológica, tá? Nunca vai acontecer, né, do seu tempo de agora até a infância. Vai acontecer em ordem cronológica, da sua infância, né, do seu nascimento, ou fatos relevantes que aconteceram na sua infância, até os fatos relevantes que estão acontecendo na sua vida atual, tá? Predominam nesse gênero o pretérito imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito do indicativo, ou seja, todos os pretéritos, estabelecendo-se frequentemente no texto autobiográfico uma relação entre o passado e o presente, porque eu posso mencionar o passado também fazendo referências ao presente, tá? Outra característica do texto autobiográfico são as marcas de autoria. É possível identificar o uso predominante da primeira pessoa do singular eu, assim como a subjetividade, manifestação dos sentimentos, opiniões ou emoções do autor. No texto que você leu, Maria Carolina de Jesus não apenas apresenta os fatos, mas também compartilha sentimentos e pensamentos. Quando ela falou que ficou com muito medo do bicho que a professora desenhou no quadro, com um tridente enorme dali, e quando ela falou que aprendeu a ler, né, que ela sentiu um grande contentamento. As autobiografias são destinadas ao público em geral, por isso predomina nesse texto... Minha filha acordou, tá, gente? O emprego das normas urbanas de prestígio. O que são normas urbanas de prestígio? É um linguajar que nós utilizamos no nosso dia a dia, por isso que são normas urbanas, porém de prestígio, não utilizando muitas gírias, um linguajar escrachado, não chega a ser um linguajar culto, mas é uma norma urbana de prestígio, utilizando uma linguagem formal, tá? Porém, dentro das normas urbanas, que é o linguajar que nós utilizamos no nosso dia a dia, certo?